Já começo agradecendo a oportunidade de estar aqui. É uma honra CPUSP, esse grande evento, Sensei, né? Realmente agradeço estar aqui junto com vocês também. Vou trazer um pouquinho da minha experiência e vou começar com uma fala que vou repetir no final. Toda essa experiência que eu tenho do Karatê, tudo que eu sei, foi o Sensei que me deu a oportunidade de poder desenvolver. Então, mais a importância ainda de estar aqui conversando com vocês. Deixa eu só ver se eu sei passar aqui o trocador. E aqui, ó. Bem, como eu vim do Karatê inicialmente, depois comecei a estudar, né? Inicialmente eu comecei a praticar Karatê, mas eu não fazia nutrição, eu fazia física. E aí com o Sensei, etc., eu fui competir, via que tinha uma lacuna na nutrição, a física para mim não foi tão boa, e eu acabei passando para a nutrição. Então quando eu entrei, eu já tinha uma cabeça que eu gostaria de desenvolver algo da nutrição com esporte. Não existia essa profissão, na realidade, a trajetória da nutrição e esporte como profissão, ela só foi pelo Conselho Federal de Nutrição, desenvolvida em 2005, mas eu me formei em 1996. Então eu trabalhava numa área que ninguém sabia que era nutrição e esporte, era nutrição clínica na realidade. E aí eu falava de consumo alimentar nas artes marciais, era mulher. Então eu entendo bem as barreiras que precisavam ser rompidas para falar de algo que era bem estranho, né? Nutrição esportiva e alguém que vestia kimono, né? Então, da mesma forma que o Sensei podia ser assim visto como uma pessoa diferente, eu também. Meu pai achou que realmente ele não teria netos, né? Ele achou que a filha dele deveria estar no balé e ela estava no karatê. Enfim, nesse sentido, eu gostaria de trazer para vocês que eu preciso, então, até mesmo para me consolidar como uma profissional, que alguém pudesse ouvir, que agora é mais fácil, eu tive que buscar as definições e classificações, né? Então, o que é luta? O que é arte marcial? Para as pessoas me entenderem, depois falar de nutrição, né? E o que seria modalidades esportivas de combate e, finalmente, algo que eu acho que é um sonho, que é super tranquilo. Nós falamos de esportes de combate olímpicos. Porque quando a gente fala não só de esporte, mas diz que é olímpico, a pessoa te olha diferente. Vocês vão perceber como isso está movimentando bem a imaginação das pessoas, né? Então, de uma forma mais geral de lutas, de embates físicos corporais que precisavam ser resolvidos de uma maneira física ou não, hoje em dia nós temos os esportes de combate, que já denotam objeto de estudo científico, vamos colocar dessa maneira. Quando você fala que é olímpico, então você quer maximizar todas as suas tendências, todas as suas possibilidades de melhora de rendimento. A gente usa biomecânica, a gente usa nutrição, a gente usa suplementação, então a gente passa para um outro nível de discussão. Então é nesse sentido que eu gostaria de conduzir essa palestra, que nós estamos num outro nível de atenção. Depois que surgiu essa onda olímpica, para mim, cadê aquela pessoa que falava daquilo que a gente não sabia direito, que agora é esporte olímpico? Sou eu. Então parece que as pessoas me encaixam numa casinha, eu consigo então falar um pouco melhor. Então é nesse sentido que eu gostaria de discutir aqui com vocês, trazer algumas novidades. Então, a grande ênfase que se tem aí, todo mundo está falando, e que meu nome às vezes é bastante reconhecido, é que a gente agora está no Karatê, né? No Japão, nas Olimpíadas de Tóquio. Tanto o esporte olímpico como o paralímpico. Nós temos o paralímpico também de Karatê. Caso vocês não saibam, também é uma modalidade que está dentro dos nossos Jogos Olímpicos 2020. Assim como escalada, surf, skate, beisebol e softball. Por quê? A gente tem a ideia de que Jogos Olímpicos é uma coisa muito tradicional, né? Vem lá das eras antigas, a gente pensa em Coliseu às vezes, então vem de uma coisa muito antiga. Todos esses esportes, né, eles querem dar uma vida nova às Olimpíadas, né? Quando é que a gente vai pensar que surf era esporte olímpico, né? Está aí como demonstração exatamente para dar um teor um pouco mais vivo, um pouco mais jovem às Olimpíadas que aconteceram em 2020. Bem, como o tempo é curto e eu quero focar bem o que eu quero falar para vocês, dentro da minha experiência eu vou trazer coisas simples, mas que eu digo para vocês que quando aplicadas elas mudam muito o rendimento e o treinamento de atletas.
e talvez até de desportistas. E não é algo que a nutrição, você precisa ter um grande conhecimento em nutrição para empreender, apenas atenção. Então é isso que eu quero falar agora com vocês. Eu quero dividir em 2 momentos aqui a minha conversa com vocês. Um é rendimento durante treinos e competições. Uma vez que tem muitos senseis aqui, reconhecidos, grandes mestres, uma coisa assim, a pessoa chega na academia, a gente não sabe como é que foi a vida dele. Então a gente pode interferir durante treino e competição para que naquele momento ele renda melhor. Acho que isso seja uma discussão muito interessante para vocês. Outra é a recuperação entre treinos e competições. Porque eu estou na competição, meu atleta quer comer, ele quer fazer alguma coisa. Será que existe alguma orientação que eu possa dar para que ele mantenha o rendimento, uma vez que os campeonatos também são maratonas particulares nas artes marciais? Então, vamos falar primeiro. Sou eu, Adu? Não, sou eu aqui. Por favor. Eu estou falando baixo, vocês não estão ouvindo? Eu quase estou tirando o microfone, que minha voz já é, estou baixando aqui, você pode deixar. Então, vamos lá. Então, vamos falar durante o rendimento, durante treinos e competições. Então, o que nós temos aí para empreender, né? Vou colocar 3 pontos que nas artes marciais... mudam bastante o rendimento do indivíduo. Combater a desidratação é algo que nós não temos uma cultura de combater. Evitar a hiponatremia. Será que atletas de artes marciais têm esse problema que comumente a gente vê em corredores, que é a queda do sódio plasmático? Pode dar confusão, pode dar até problemas mais sérios aí para o atleta. E finalmente fornecimento de carboidrato, que é o básico que a gente tem dentro do metabolismo de artes marciais. Qualquer tipo de artes marciais, seja um treino mais longo ou um treino mais intenso e curto. Então, colocando aqui, vou trazer para vocês o que a gente tem, falando em esportes olímpicos, o que a gente tem e o que a gente pode aprender desses esportes olímpicos. Vou trazer um trabalho do Jornal Internacional de Nutrição Esportiva e de Metabolismo do Exercício, que vai falar sobre o estado de hidratação de wrestlers, judocas, lutadores de boxe e taekwondo no dia da competição. Esse trabalho é particular porque ele não faz um laboratório. Ele vai até o local de competição e avalia a pessoa lá. Quando a gente sai fora de um aquário de competição, a gente tem algo mais real. Então, os trabalhos de nutrição, eles estão assim agora. Eles buscam ir no dia da competição e ver o que acontece lá. E não levar a pessoa para um laboratório e tratar, desculpe o modo como eu digo, como um rato de laboratório. Então, esse aqui, você vai fazer esse soco, você vai padronizar assim, e eu vou ver como você rende. Não, vai ver o que acontece lá. Vamos dar uma olhadinha, que nós temos que prestar atenção. Eles estão falando de estado de hidratação, que é o que eu quero dizer, que a gente precisa ter uma atenção em relação aos nossos atletas. Então, a gente tem uma pesagem aqui oficial do taekwondo e do wrestling, e aqui do boxe e judô. Uma coisa que é interessante é que eles dividem o período de pesagem. Se eu tenho o wrestling e o taekwondo, é uma noite ou a tarde anterior. E o boxe são algumas horas antes. Qual a ideia do boxe e do judô? Fazerem algumas horas antes da competição. Evitar que os atletas se desidratem, dessa maneira prejudiquem a sua saúde. E possam até morrer, porque desidratação é um evento fatal. Quando se perde muita água corporal, pode gerar morte, insuficiência renal. Vamos ver se isso aqui deu certo. Então, nós temos aqui atletas da Suécia, vamos lembrar que foi feito o trabalho lá, 63, tantos homens como mulheres. As 4 categorias de esporte olímpico, 6 competições eles acompanharam de 2009 a 2011. Então, um trabalho tem uma massa muscular muito grande. Eles pegaram um avaliador de desidratação, porque a gravidade específica da urina é muito fácil de determinar. É um equipamento bastante fácil e importante. Tinha a pesagem à tarde e tinha a pesagem da manhã, dependendo da categoria de competição daqueles atletas, todos os atletas com nível olímpico. E eles fizeram um registro de alimentação e também de hidratação. O que eles observaram? Isso aqui está voltando, mas acho que a culpa é minha. Eles observaram, eu vou dar uma olhada, vocês vão dar uma olhadinha aqui, ó, prevalência de hipoidratação, ó, 10, 20 ou 10 e 30. É o norteador quando a gente fala de desidratação. Bem, vamos pegar o wrestling taekwondo, vamos pegar o boxe e judô. 88% estavam desidratados. Então quer dizer que aquilo de pesar antes, ou fazer alguma técnica para que os atletas se pesem antes, para eles não perderem peso rapidamente, não está funcionando.
cerca de 40%, 50% da amostra já chegava severamente desidratada. Como uma pessoa que tem uma perda hídrica grande, que coloca em risco a sua saúde, vai entrar no campeonato nacional ou internacional? Então alguma coisa está errada. Nós temos uma cultura, não é brasileira, mas é mundial, aparentemente, de métodos de desidratação, que talvez a gente nem perceba que a pessoa faça. Então esse é o panorama que eu quero mostrar para vocês. Então os indivíduos, eles chegam já desidratados, independente se eles têm que se pesar algumas horas antes ou se eles têm que pesar na vez anterior. Então esse trabalho mostra que é uma cultura que já está nas Olimpíadas. De alguma maneira, isso é algo que se passa entre os atletas, extremamente danoso quando a gente fala de rendimento atlético, né? Mas isso daqui é atletas olímpicos. Em nível universitário, afinal, nós estamos numa universidade, estamos aqui na Universidade de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha aqui, a prevalência de desidratação e conhecimento nutricional inadequado entre universitários. Tá bom, então vamos dar uma olhadinha. Tá aqui, ó, o karatê feminino, e masculino. De todas as modalidades estudadas, para exercício, 41% já vinham desidratados para o treino. E 62% pós-treino desidratados. Então isso não é uma cultura olímpica, parece que isso começa na universidade. Péssimo, né? Vou mostrar agora, eu trabalho especificamente com os atletas da Federação Paulista de Karatê. São em torno de 60 atletas. Nós fizemos, então, a gravidade específica da urina. Então, estou falando agora dos atletas que estão comigo, que eu comecei a trabalhar com eles agora no início do ano. Simplesmente, fazendo aqui a gravidade específica da urina, 64% já se apresentavam para treinos oficiais desidratados. E tinha nutricionista para orientar. Já chegava desidratado. Então, é uma cultura de desidratação ou, talvez, né, seja um mecanismo que um treino sem adequada hidratação, acabe prolongando. É outra hipótese que eu tenho. Talvez o karatê exija alterações, estratégias de hidratação diferentes do que a gente tem hoje. Então, outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês. Vou primeiro apresentar os problemas, depois a gente fala das soluções. Então, agora eu vou apresentar um outro problema, consumo de carboidrato. Como fazer o consumo de carboidrato, que é o segundo tópico que eu quero falar para vocês, num ambiente de artes marciais? Bem, nós temos que o fornecimento para atletas de alto nível é algo bastante conhecido, depende do tempo de duração da atividade. O karatê ficaria aqui entre 1 a 3 horas de treino ou competições, né, que a gente teria. Então a gente teria de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora. Uma média para esportes de combate, a gente tem entre 45 e 60 gramas. Então agora eu quero mostrar para vocês um trabalho de equipe que eu fiz com a Gatorade para a gente investigar a hidratação e investigar o consumo de carboidratos em atletas em treinos oficiais. Então aqui está a nutricionista da Gatorade e aqui a minha equipe. Eu atualmente sou docente da Universidade Anhembi Morumbi. Então tá ali os meus alunos, a gente juntou todo mundo para fazer isso, precisou de muita coisa. O que nós fizemos? A avaliação da hidratação. Então nós fizemos coleta de urina. Antes deles treinarem, a gente fez a coleta da urina para saber se eles já chegavam desidratados. Agora eu faço isso habitualmente. Então meu atleta chega, eu coleto a urina no treino, eu já corrijo, porque muitas vezes ele tem um pobre hábito de hidratação e acaba prejudicando o treino subsequente. Durante a gente faz a coleta da urina para ver o quanto ele perde e após a gente faz a pesagem desses indivíduos. Então, eu agora garanto que se ele entra desidratado, no final ele termina o treino em boas condições de hidratação. Eu consigo fazer isso em tempo real. Faço a avaliação da hidratação. Eu faço a gravidade, produção de urina e peso corporal. Peraí, gente. Eu acho que estou troquei os slides. Eu faço a avaliação da ingestão hídrica. Aqui a gente usa tanto o produto, aqui é água, o squeeze com água, e aqui são os squeezes com suplemento hidroeletrolítico. Então eu sei o quanto ele está consumindo de carboidrato durante. Então eu também consigo corrigir durante o treinamento dele, se há algum problema. Faço também, a gente vai falar de hiponatremia, nós fizemos a análise do suor. Como é feito isso? Nós colamos alguns PETs, esses PETs, eles permitem que seja coletada uma quantidade de suor. Na realidade, vocês estão vendo que aqui parece que tem ar? Não é ar, é acúmulo de água. Então eu sei naquela metragem, naquela área quadrada, quanto ele teve de produção de suor e também
pela análise dos eletrólitos que são colados em 3 locais diferentes, na escápula, no peito e na coxa, eu sei a quantidade de sódio, potássio e cloreto que ele está secretando, que ele está disponibilizando na sua sudorese. Então eu também consigo fazer a análise de eletrólito e corrigir. Bem, esse trabalho aqui foi feito despretensiosamente. Por quê? Ele é feito com o pessoal do futebol, porque os atletas de futebol, a Gatorade patrocina a maioria dos atletas de futebol, eles têm grande perda de sódio. Então eles têm muita hiponatremia e também uma condição relacionada a isso, bastante perigosa. Só que para minha total surpresa, o que eu observei que era uma coisa que no karatê eu não tinha até então observado. Vou pegar aqui uma atleta extremamente jovem, do sexo feminino de 19 anos. Primeiro, não consome carboidrato, é uma cultura que não tem. Né? E outra coisa também, quando a gente olha aqui a produção de suor, a gente vê que houve uma produção de suor moderada. Então quer dizer que o karatê, por alguma condição, ela faz com que o atleta tenha uma perda de suor que não é muito bem compensada e também de sódio. Só para vocês terem uma ideia, a ingestão de carboidrato aqui, de todos esses atletas que eram atletas de luta, nenhum deles conseguiu atingir nem 45 gramas. Então, quando se fala em treinamentos longos e treinamentos dirigidos para um alto rendimento, isso é uma coisa que precisa ser corrigida. Outra coisa também, né, olhando aqui, ó, esse indivíduo também do sexo masculino, ele já chegou desidratado por treino, consumiu uma quantidade boa de carboidrato, teve uma sudorese, mas esse indivíduo aqui é um grande perdedor de sódio. Ou seja, apenas se eu desse a suplementação hidroeletrolítica, ainda assim ele poderia ter uma condição de hiponatremia, ele poderia ter um prejuízo de rendimento, poderia ser até uma situação bastante complicada em termos de gerenciamento. Então, só para vocês terem uma ideia, tomando como o ponto de corte aqui 600 mg por hora de perda pelo suor, a gente tem 36% dos indivíduos que praticavam aí, os grandes atletas, grandes perdedores de sódio. Então, uma condição bastante interessante que se observa aqui no karatê, até então não foi vista, né? Eu ainda não tive tempo, estava conversando com o Vitor, eu não tive tempo ainda de publicar esses dados, e conversando com o especialista da Gatorade, foi uma das primeiras vezes em que se identificou um percentual tão grande de indivíduos com perda de sódio. Se isso é uma condição da alimentação ou é uma condição do treinamento, ainda a gente precisa investigar, mas há um alto percentual de pessoas que talvez passem mal no treino porque são grandes perdedores de sódio. Então, como atingir as recomendações? Falei dos problemas, agora eu vou para a solução. Como atingir as recomendações de ingestão hídrica, de carboidrato e de eletrólitos? Incrivelmente fácil, né? A gente faz através da ingestão de suplementos hidroeletrolíticos. São esses indivíduos aqui com essas carinhas. Qual é a apresentação que nós temos desses tipos de suplementos? Eles podem estar em pó, e aí a gente dilui. Então aqui 38 gramas de carboidrato, tem sódio, cloreto, potássio, vitaminas e sais minerais. É extremamente fácil. Qual é a regra? Atingir entre 45 a 60 gramas por hora. É uma regra de 3 que a gente pode fazer com a quantidade de carboidrato total. Temos também, aqui outra apresentação em pó, temos também sachês. Sachês que já vem com uma quantidade, então a gente também poderia prescrever ou se autossuplementar, né? Dependendo do treinamento. E temos também os prontos para consumo. Vou citar algumas marcas apenas, no interesse mostrar um especial. E eles também seriam adequados para o treinamento. Ainda assim, alguns atletas superam a quantidade de sódio desses suplementos. Esses suplementos têm no máximo 1.150 mg por litro de sódio. Alguns atletas pedem 1.600. Então, talvez tivesse que fazer uma correção. Então, ainda assim, para alguns atletas, nós damos o que a gente chama de repositor hidroeletrolítico. Se o suplemento hidroeletrolítico é água, carboidrato e eletrólitos, o suplemento hidroeletrolítico é uma formulação que não tem carboidratos, apenas eletrólitos. Aqui estão alguns que a gente conhece e é um produto totalmente destinado a maratonistas e que agora a gente está aí para publicar e para dizer que, na realidade, atletas de artes marciais, mais do que 25%, quase 40%, têm uma condição de hiponatremia preocupante. Então, durante o treino aqui, no meio do treino, sou eu parando o treino para dar aqui a suplementação para um atleta que detectadamente teve uma hiperprodução, uma hiperperda de sódio.
Aqui eu vou mostrar um estudo de caso, acho que vocês devem conhecer, de um atleta de risco e como a gente tem formatado isso e como a gente deve prestar atenção. Estou colocando o dado dele, colocando o nome, porque eu tenho a permissão para mostrar. Em alguns estudos ele acaba até dando o depoimento dele. É uma pessoa que tinha um bom treinamento, mas depois que a nutrição começou a atendê-lo, ele começou a ter um treinamento excepcional. O que eu digo é que ele está na equipe principal, mas ele já é um indivíduo de 38 anos. Então, enquanto ele deveria estar no declínio da sua forma, quando a nutrição entrou, ele está no projeto e ele está no alto rendimento. Ele é uma pessoa bastante interessante de se estudar. Primeiro, embora ele tenha vindo hidratado sempre para o treino, ele tem uma boa hidratação, ele consome baixo carboidrato e ele tem uma produção, uma sudorese muito grande, uma perda de sódio muito fora do comum. Então, o risco de hiponatremia dele é muito grande. Só para vocês terem uma ideia, esse aqui é o treino dele, ele está totalmente, o kimono está totalmente molhado, ele está totalmente molhado, ele perde esta quantidade, ele consegue e repor essa. Então, é um total desafio nós lidarmos com esse atleta. Então, talvez esse atleta que nós estejamos vendo comumente, ele teria que ter um aconselhamento, uma recomendação em termos de adequação de carboidrato, água e agora a nova descoberta também sódio. Então está aqui as recomendações, ele tem recomendações específicas, é uma pessoa que não pode ir no treino sem uma estratégia nutricional. Entre treinos, né? Talvez vocês vejam algumas falhas que os nossos alunos façam, que comumente a gente observa e talvez como a gente possa ir melhorar. Na verdade eu vou falar de coisas diferentes, mas vou falar a mesma coisa. Então vou falar de recuperação entre treinos e competições. Na recuperação entre treinos e competições, novamente, eu vou trazer um trabalho que vai me apoiar, que é aquele trabalho de campo, publicado em outra revista, em que foi observar entre treinos o que os atletas consumiam. Os atletas estavam lá na competição e foi um primeiro estudo observacional. E desse estudo observacional eu vou tirar algumas conclusões com vocês. Então, atletas olímpicos da Suécia, naquelas modalidades, só que desta vez ele dividiu para fazer a avaliação do registro de todos os alimentos e bebidas consumidas. É observacional. Como é que você se comporta no campeonato? Como é que você faz para se recuperar entre uma luta e outra? Nesse sentido, vale aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho uma recuperação mais longa e uma recuperação mais lenta. As estratégias têm que mudar. Se eu tenho 18 horas para recuperar um atleta de wrestling e taekwondo, é diferente de ter um atleta de judô e ter 8 horas para recuperá-lo. A estratégia tem que mudar. Nesse sentido, então, só para mostrar esse trabalho, caso vocês tenham interesse, a gente acha que talvez os esportes olímpicos não tenham ciência, muita ciência, esse é um de vários que eu escolhi para mostrar para vocês. Tem lá energia, ingestão hídrica, total de carboidrato, ingestão de fibra, proteína, etc, etc. Qual foi a conclusão que se chegou? Se chegou à conclusão de que deixava os atletas, eles pesavam e depois pesavam antes da competição. O que eles observaram? Que o total de consumo, em média, eram 4 quilos que eles tinham de ingestão de alimentos e de bebidas. Aqui eles faziam a pesagem oficial e antes da luta, então eles tinham uma diferença de 1,9%. Ué, se eles consumiam 4,2 e a diferença foi 1,9, para onde foi 2,2 quilos? Então isso intrigou os pesquisadores aqui. E a resposta é bem interessante. Eles observaram que quando os atletas procuravam se resolverem em termos de nutrição para a próxima luta, eles ingeriam principalmente líquidos. Desses líquidos, a maioria, eles eram água ou alguns produtos que não tinham nenhum tipo de carboidrato e nenhum tipo de sódio. Então, quer dizer que quando eles ingeriam em grande quantidade de água, eles aumentavam a diurese. Então, grande parte do peso que eles recuperavam, eles perdiam pela diurese. Porque quando você coloca muita água no seu organismo, você dilui o seu plasma sanguíneo. Então, a resposta orgânica é urinar mais. Então, quer dizer, o atleta queria o quê? Ele não se desidratava? Ele não queria reter mais líquido? Ele usava uma estratégia que, na realidade, deixava ele mais desidratado entre um treino e outro. Então, aqui está um erro comum, achar que hidratação é apenas beber grande quantidade de água e depois você vai melhorar o rendimento. Isso pensando que ele já tinha uma desidratação prévia, ou seja, o quadro era apenas piorado. Então, a ingestão hídrica, sem sódio, ela tem pouca ideia, tem pouca atividade
atividade para a retenção total do peso corporal. Se ele já estava desidratado e queria, na realidade, recuperar para ter uma melhor luta, ele se colocou ainda mais em risco com essa estratégia. A ingestão de carboidrato sempre abaixo do recomendado. Parece que as pessoas se preocupam em recuperar o estado hídrico, mas não em recuperar a energia que vai usar durante a competição. Então a gente tem, primeiro, recomendação, é preciso que esse líquido tenha uma quantidade significativa de sódio. Ainda a hipótese de que o karatê ou a modalidade tenha grandes perdedores de sódio ainda está aberta. Então, novamente reforçando que entre um treino e outro, o consumo de bebidas com sódio, ela vai combater a hiponatremia, ela vai combater a perda de peso que talvez ele quisesse recuperar pela hidratação. Carboidratos, tecnicamente 1 a 1,2 gramas de carboidrato por quilo por hora. Então é fácil, eu tenho 60 quilos, são 60 gramas por hora. Ah, mudou. Mudou em relação ao período de competição. Durante a competição a gente chega entre 45 e 60. Se é um indivíduo de 70 quilos, ele tem que consumir 70 gramas de carboidrato por hora. Como fazer isso? Né? Então a gente vai aqui, como atingir as recomendações. Novamente mostrei os problemas, agora vamos para as soluções. Ingestão de carboidrato e esse percentual. Na pior das hipóteses, eu estou colocando o karatê tem uma grande similaridade com os estudos de taekwondo, né? O karatê olímpico, que a gente entende que é diferente do Shotokan, ele está muito próximo do taekwondo. Então eu vou aproximar e tenho aproximado as recomendações para o taekwondo, que é 1,2 gramas por quilograma por hora de consumo de carboidrato. Bem, sou nutricionista, então agora preciso falar também de alimentação. Vou mostrar um estudo que não tem a ver com artes marciais, tem muita coisa que a gente está delineando, que vai falar principalmente do consumo de líquidos, como eu mostrei para vocês, suplementos hidroeletrolíticos, gel ou consumo de alimento. Vamos pegar barra de cereal, por exemplo. Na realidade, ele vai ver como é que o organismo, principalmente o sistema digestório desses atletas fica. Vamos lembrar que o karatê tem uma preocupação que é tomar golpes nessa região. Então, se você tem uma digestão lentificada, você vai passar mal durante a luta. E é bom que a gente deixe esse centro de respiração livre. Então, eu não posso dar coisas muito pesadas de digestão dificultada, porque o atleta não consegue nem respirar, nem treinar, nem socar. E se ele toma algum golpe, ele pode passar mal, muito mal. Então, nesse sentido, eu vou trazer um trabalho que foi feito com atletas que têm uma sensibilidade muito grande para a ingestão de alimentos, que são os ciclistas, os triatletas e os praticantes de mountain bike. Então, homens, jovens, e o objetivo foi ofertar diferentes estratégias nutricionais, não apenas o suplemento hidroeletrolítico que eu mostrei para vocês. Então, esse trabalho, ele tem um período de adaptação e depois aqui ele faz o protocolo em que ele vai fazer uma atividade de alta intensidade e curta duração, como se fosse uma luta, eu estou aproximando. E aí o protocolo é a cada 20 minutos dar o suplemento e fazer a avaliação da adequação desse suplemento em termos de digestão. O que eu estou dizendo é o seguinte, nós vamos dar a mesma quantidade de carboidrato, eu vou usar estratégias nutricionais diferentes. Como é que o atleta sente? Porque uma coisa sou eu, a prescritora, falando, eu estou dando 70 gramas. E a outra parte é o atleta engolindo e falando, eu não estou digerindo. Então vamos ver como é que isso acontece. Estou trazendo então as 3 estratégias, foi dado um líquido aqui, que é o suplemento hidroeletrolítico, uma apresentação em gel, que são esses géis, a barra ou uma mistura. Você uma hora consome um líquido, o gel ou a barra. Todo mundo tem que atingir a mesma quantidade de carboidrato. Então não estou falando de fornecimento de energia, estou falando de conforto gástrico. Nesse sentido, a melhor resposta foi o gel. Os atletas falaram, nossa, o gel para mim eu rendi muito mais. E a pior resposta foi a barra. Então a gente precisa testar estratégias nutricionais. O nosso atleta, ele não é alguém que vai engolir uma suplementação, alguém que tem uma vida e que também precisa ter um respeito em relação à sua integridade gastrointestinal. Aqui mostra, detalhadamente, é um estudo muito diferente da nutrição, que vai mostrar aqui em relação à plenitude gástrica, a náusea, a percepção de esforço, a dor abdominal e o cansaço muscular. Como eu disse para vocês, a barra foi o que ele mais sentiu. O que eles mais gostaram foi a mistura do gel, agora da o líquido, da barra. Foi o que ele se sentiu mais confortável, porque o atleta ele gosta de mastigar, mas ele também gosta de muitas vezes engolir sem ter que pensar no que ele está fazendo. Então esse trabalho é um trabalho que eu futuramente vou aplicar
eu tenho um delineamento, ainda não apliquei, mas eu acho que o resultado vai ser o mesmo. Então, finalizando, eu disse que eu ia finalizar como iniciei. Essa primeira vez em que eu dei uma palestra aqui foi em 2005. Eu coletei dados, o Vitor até lembrou que ele foi um dos meus objetos de estudo aí. E o sensei, desde que eu comecei a falar que eu fazia nutrição, ele falou, você precisa vir falar. Eu não sabia o que eu tinha para falar. Mas eu vim aqui, eu falava alguma coisa e ele sempre me colocava aqui à frente. Então, eu ouvi uma frase uma vez que gratidão, às vezes até cala a voz. Eu não sei nem como agradecer. Eu só quero mostrar que eu estou aqui de novo e tudo que eu estou falando, se eu estou falando melhor, é porque ele me permitiu. Por quê? Em 1999, foi o primeiro trabalho que eu publiquei no mestrado, foi de Karatê. E vieram outros, e o Sensei sempre me abriu espaço para a coleta de dados, eu consegui publicar e consegui ainda estar aqui na luta. Então, é o que eu gostaria de deixar aqui, que é a continuidade do legado. Eu tenho um site que eu estou tentando colocar algumas informações só de nutrição, chama Nutridor, né? O caminho da nutrição. Um pouco, né? Não é muito, como eu diria... É científico, mas estou tentando colocar coisas mais assim, digeríveis, né? Tem o meu Instagram e o meu Facebook que eu coloco um pouquinho. Eu sei que é um mundo assim, muito de mídias sociais, eu coloco, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram me perguntar, eu acho o e-mail, acho mais fácil por essas mídias do que por outras que a gente tem habitualmente. Então, muito obrigada, desejo a todos uma continuidade excepcional, que a clínica tem isso, ela é muito rica, e fico à disposição aí no intervalo, quando a gente for tomar puxar alguma coisa, eu fico à disposição para tirar dúvidas que não tenham ficado muito claro. Muito obrigada.